Olá, amigos, irmãos na fé e visitantes do canal. Vamos ter mais um estudo em torno da palavra do Altíssimo, das Escrituras Sagradas. Hoje vamos estudar uma passagem do profeta Eliseu, ou Elishá no hebraico, que quer dizer que o Eterno é a sua salvação, Elohim, ou Criador, é a sua salvação. A passagem da Escritura que vamos ver e ler neste estudo é a passagem do profeta Eliseu, quando ele desce em caminho de Betel e 42 jovens, ou rapazes, o perseguem, onde aparecem duas ursas e matam os 42 rapazes, ou jovens. Algumas traduções trazem como crianças, mas no original, em hebraico, quer dizer a jovens, rapazes jovens. E existem aí muitos conceitos e interpretações erradas, totalmente equivocadas quanto a esta passagem de Eliseu, querendo insinuar que o profeta que recebeu ali dupla porção do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, de Elias, ou Eliarro, em hebraico, o profeta Eliseu recebeu dupla porção do Espírito Santo ao ver Eliarro subir no redemoinho numa carruagem de fogo aos céus. E querem insinuar que Eliseu tem errado nesta passagem em amaldiçoar aqueles 42 jovens. Alguns querem dizer até que seria um outro ser que se apoderou ali de Eliseu com poder sobrenatural para matar aqueles rapazes. Isto é uma blasfêmia, um equívoco muito sério, porque Eliseu falava no nome do Eterno, no nome do Elohim de Israel, daquele que se fez carne, pois ele é a palavra, que estava no princípio, se fez carne e habitou entre nós. Não é um outro ser. E infelizmente existem essas seitas e pessoas até no cristianismo que ensinam dessa forma, sem entender realmente o verdadeiro conceito ou contexto dessa passagem. E ainda diz que Eliseu errou, sendo que não viram, não tiveram noção da passagem, questionando por que mataram 42 ou 42 criancinhas ou 42 rapazes, sendo que não viram, não tiveram noção do que estava acontecendo contra o profeta. É só raciocinar e entender que o Eterno Criador jamais permitiria que aqueles 42 rapazes fizessem algo mal ao profeta, e ainda mais cheio com dupla porção do Espírito Santo. O Eterno jamais permitiria, ou seja, ele não aceitaria aquela zombaria como não aceitou, e assim o jogou ali, naquele momento. Vamos ler agora o texto bíblico desta passagem, que está em Malahim Bet, ou 2 Reis, capítulo 2, versículos 23 e 24. Elishá partiu em direção a Beitel. Enquanto ele estava em seu caminho pela estrada, alguns meninos vieram da cidade e começaram a zombar dele. Suba, careca! Suba, careca! Ele olhou para a frente, viu os meninos e lançou uma maldição sobre eles em nome de Adonai. Depois disso, duas ursas vieram da floresta e despedaçaram 42 meninos. Elishá foi dali para o monte Carmel, então retornou a Shomron. Eu li aqui o versículo 25 para finalizar a leitura, porém o estudo está focado nos versículos 23 e 24. Temos aqui nessa tradução como meninos, né? Mas esses meninos eram realmente rapazes de 15, 14, 15, 17 anos, ou até 18.
Eram rapazes, adolescentes, não eram criancinhas como está equivocadamente em algumas traduções. Eram rapazes, jovens. Agora, vamos entender o seguinte, que Elisha, ou Eliseu, ele tinha acabado de ver o profeta Eliarro subir aos céus. E tinha acabado de receber dupla porção do Espírito Santo. E quando ele partiu dali, de onde Eliarro tinha subido, tinha sido arrebatado, ele retornou operando já grandes sinais e milagres, até chegar onde estavam essas crianças. Elas tinham conhecimento, todos ali até naquela região, tinham conhecimento que Eliarro subiria naquele dia, que Elisha, ou Eliseu, não teria mais o seu mestre como companheiro, porque ele seria arrebatado naquele dia. E, consequentemente, essas crianças também ficaram sabendo, ou adolescentes, eles ficaram sabendo, porém, eram crianças ou adolescentes rebeldes à Torá. Eles cometeram transgressão em não respeitar um dos ungidos do Eterno, em se levantar contra a Torá, contra um dos ungidos do Eterno, porque o próprio Eliarro tinha o selecionado como sucessor. Porém, esses adolescentes, cheios de espíritos de demônios, eles se levantaram contra o Espírito Santo e contra o profeta Elisha naquele momento, zombando dele, chamando ele de careca, calvo, porque o texto afirma que ele tinha uma calvície ou era careca, e eles zombavam dele, pedindo para ele subir, pois ele estava descendo a Betel, e pediram para ele subir, zombando também porque Elias tinha subido, e ele não tinha, ele tinha ficado, e pedindo para ele voltar, volta, sobe, querendo afrontá-lo. Imagine você numa situação dos dias de hoje em que você vai assistir um jogo de futebol sozinho e uma multidão de torcedores ou de uma torcida organizada, 42 pessoas, jovens, adolescentes mesmo, de 15 anos, o perseguissem zombando da sua pessoa por você estar com a camisa de um outro time. Você conseguiria enfrentá-los? Você fugiria? O que faria? Boa intenção eles não teriam em persegui-lo. E se fosse defrontá-los, lógico que seria realmente um combate covarde, pois 42 jovens ou rapazes, adolescentes, não são criancinhas ou 42 criancinhas. São praticamente pessoas já com estatura física suficiente de adulto, que pode matar, lesionar qualquer ser humano. Então, é esta passagem, é esta noção que muitos leitores, líderes e seitas ou religiões não estão compreendendo, que fariam o profeta. Eles não estavam com boa intenção seguindo o profeta, mas com má intenção. E, humanamente, se ele estivesse próximo deles, ou se aproximado para conversar, eles, cheios e movidos pelo aquele espírito de zombaria e rebeldia, teriam matado ele, teriam lixado ele, o profeta. Porém, o Espírito Santo estava sobre Eliseu. E ali julgou aqueles jovens que estavam cheios de espíritos malignos, transgredindo a Torá e os profetas. Essa passagem ela é totalmente profética e reveladora
quanto às profecias do Apocalipse. Poucos rabinos têm ou possuem esse entendimento, mas existem aqueles que entendem corretamente esta passagem, porém são poucos. Escutem e compreendam. Os 42 rapazes representam os 42 meses do livro de Apocalipse, que são 3 anos e meio, onde os juízos do Eterno serão profetizados durante este tempo de 3 anos e meio, que é o tempo da grande tribulação, o tempo que as duas testemunhas também profetizarão, representando nesta passagem as duas ursas, que despedaçam ali os 42 rapazes. Porém, profeticamente, as duas testemunhas terão autoridade sobre a natureza para profetizarem durante os 1260 dias, que são os mesmos 42 meses, que equivalem a um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 3 anos e meio, onde muitos sofrerão com esses juízos neste tempo e não se arrependerão, como está escrito nas profecias do livro da Revelação, o Apocalipse. A dupla porção do Espírito Santo, que veio de Eliarro sobre Eliseu, também representam os 2 ungidos, ou as 2 oliveiras. A dupla porção do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, que estarão neste tempo profetizando com pragas sobre a terra, para que o povo se arrependa, porém muitos não se arrependerão. Essa dupla porção, percebe-se aí que saiu de Elias, do ministério de Elias. Por isso está lá escrito em Apocalipse capítulo 11, sobre as 2 oliveiras, os 2 candelabros ou candeeiros, que são referente aos ministérios de Moisés e Elias, ou 2 ungidos, ou a dupla porção do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Temos aí uma passagem em única tão somente 2 versículos, mas com uma revelação poderosíssima para o tempo do fim. Então eu concluo aqui este estudo, que o eterno Elohim, o Criador de Israel, o Criador dos céus e da terra, que é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, te abençoe grandemente. Siga te abençoando para os próximos estudos e na sua vida, dia a dia, com o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh. Shalom.